Nós estamos na 7ª lição e o exercício da influência. É maravilhoso falar sobre esse tema. Para nós que damos estudo ou pregamos, sinceramente é muito difícil falar sobre alguns temas, mas devemos falar sobre todos eles. Mas outros a gente se sente mais à vontade, porque são temas que nos encorajam, são temas que nos fazem ser pessoas melhores. E o exercício da influência é um deles. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Eu quero falar, se você está com a sua Bíblia, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Mas antes, eu quero falar uma história que eu ouvi sobre influência, sobre crer, sobre testemunhar. Diz que o grande pregador George Whitefield, quando ele estava em uma de suas cruzadas na Europa, e um repórter, aquela reportagem ele já era muito famoso, muitos repórteres indo, vendo o que estava acontecendo, aquela multidão de pessoas para ver um pregador, e de repente um repórter, olhando aquela multidão, ele vê outro repórter famoso ali, não trabalhando naquele dia, e um repórter conhecido por ser contra o cristianismo e até ateu. Então aquele repórter pergunta para o outro: por que você está indo assistir a pregação de George Whitefield? Você nem acredita no que ele fala. O repórter então vira para o seu colega de trabalho e fala: eu não acredito, mas ele acredita. Ele prega, ele acredita, ele vive aquilo, por isso eu vou lá ver. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa, um testemunho desse. Um testemunho de só as pessoas verem você falando, e o seu testemunho como pessoa, as pessoas elas são levadas a Cristo, ou o seu testemunho prega sobre Cristo e as pessoas são levadas a ser mais próximas de Cristo, ou até conhecer a Cristo. Como nós já dissemos aqui, o grande pregador escocês presbiteriano Robert McKenney, quando ele subia nos púlpitos, dizem aos historiadores que era tão forte a presença do Espírito Santo em sua vida, a devoção em sua vida, a intimidade com Deus em sua vida, o testemunho de sua vida, que só dele subir no púlpito, as pessoas já eram tocadas e começavam a chorar. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que coisa maravilhosa! A nossa vida precisa testemunhar do que a gente acredita. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor, porque nós somos chamados para isso. Não basta só pregar, não basta só falar, nós temos que viver, porque o discípulo é aquele que vive, que pensa e que age igual o mestre. E a lição de hoje fala sobre isso. Um texto muito conhecido, meu e seu. Um texto muito conhecido nosso, que diz sobre o sal e a luz. E o texto nos diz assim, a partir do versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se você está olhando a televisão, o tablet, o celular, qualquer coisa, repita comigo esse versículo 16, por favor. Assim
Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Irmãos, o sal ele é usado há muito tempo. Há muito tempo. Já foi usado, eu não sei na época de hoje se é usado em algum lugar com isso. Já foi usado como valor financeiro ou moeda de troca, ou alimento para ser trocado, como tempero, mas principalmente como preservação de alimentos. Lógico, ele é usado também na produção industrial, cloro, soda, vidro, alumínio, borracha, plástico, celulose, mas principalmente quando nós pensamos no sal, nós pensamos em duas coisas. Primeiro, tempero. Segundo, a preservação das carnes, que hoje já se tem utilizado cada vez menos esse método por causa das nossas geladeiras e freezers, que congelam a carne, por isso elas são mais preservadas. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui do Sermão do Monte. É o maior, o mais consistente sermão que o Senhor Jesus pregou, que tem muitos ensinamentos. Então ele começa a falar as bem-aventuranças, e logo depois dele falar as bem-aventuranças, ele fala sobre a influência cristã. Ele fala do texto que nós acabamos de ler. Ele fala sobre como devemos viver. Ele fala que nós devemos fazer na sociedade ou onde vivemos, que é influenciar, é expor, iluminar as pessoas e o local onde vivemos. É o que a gente sempre fala aqui, irmãos. A nossa igreja, ela tem que fazer o bem, tem que influenciar a cidade de José Bonifácio. Se ela não influenciar nós como pessoas cristãs, como um crente individual no meu trabalho, como um crente na minha cidade, como uma pessoa, como uma igreja, se nós não influenciarmos a nossa cidade, só a adoração aos domingos já é uma coisa boa. Só que não foi apenas para isso que o Senhor nos chamou, só para adorarmos, só para virmos ou irmos até a igreja, levantarmos nossas mãos, darmos uma oferta, etc, etc, etc. O Senhor nos chamou para mais. E isso nós deveríamos ver ou falar mais sobre o conceito de um discípulo. Que os discípulos de Jesus, eles nada mais tinham que fazer igual o mestre fazia. Um discípulo, uma pessoa que é discípula de um mestre, no caso de Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, nós devemos agir e pensar igual o mestre e fazer todas as coisas que o mestre faz ou fez. Esse é o conceito do discipulado. E me parece, e eu não sei dizer, irmãos, qual foi o momento da história que essa chave virou. Me parece que as igrejas, ou a igreja de maneira geral, ela só virou um local de uma suposta adoração. E eu quero falar com muita dor no coração, uma suposta adoração, porque se nós não adorarmos o Senhor durante a semana, ou de segunda a sábado, nós não adoramos aos domingos. A nossa vida é completa, a nossa vida é integral. Nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Foi isso ou para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Irmãos, se nós sermos igreja só das portas para dentro, nós estamos deixando um grande princípio bíblico de fora. Ou poderíamos até questionar se nós estamos sendo igreja do Senhor. Eu sei que você pode ter criticado alguma vez e faz isso, é sobre isso que eu estou falando, daquelas pessoas que vêm na igreja e levantam as mãos, mas durante a
semana dá calote no comércio, faz não sei o que lá, faz não sei o que outro, e às vezes a gente fala julgando, até pecando, fala, para que está na igreja? O que está fazendo na igreja? Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê? E é aqui que eu quero levar você a pensar. Às vezes, quando a gente pensa em estarmos longe do Senhor, nós só pensamos em ações que fazemos ou que os outros fazem. Quer que eu dê um exemplo disso? Você está pensando nesse momento agora: não, eu sou um crente fiel. Por que eu sou um crente fiel, pastor? Porque eu vou na igreja, porque eu dou meu dízimo, porque eu participo do estudo bíblico, e porque eu não dou calote no comércio, eu tento tratar os meus filhos como a Bíblia manda, eu não maltrato a minha esposa, eu não faço isso ou não faço aquilo. Mas essa é só uma parte do chamado cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala lá com Tiago, que quem sabe que deve fazer o bem e deixa de fazer, nisso está pecando. A Bíblia fala para a gente levar as cargas uns dos outros. Não é só deixar de fazer o mal. Não é só deixar de fazer o mal, esse é o primeiro passo. Mas é fazer o bem. É fazer intencionalmente o bem. Jesus, ele falou para mim, para você, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E infelizmente, sabe o que menos fazemos hoje, e isso é em toda a igreja? Evangelizamos. Você sabia que de todas as pessoas convertidas, tem uma estatística muito grande, se eu não me engano, do Instituto Martin Lloyd Jones, mas não lembro o nome do instituto, mais famoso, que menos de 5% da igreja total trouxeram todas as pessoas evangelizadas para a igreja. O que isso significa? Que se você está numa igreja de 100 pessoas e no outro ano ela tem 200 pessoas, a grande maioria das pessoas que trouxeram essas 200 foram 5 pessoas da igreja, essas que são mais ativas. A estatística ainda diz que mais de 80% dos cristãos nunca levaram ninguém a Cristo. E eu sei que você é calvinista assim como eu, e você pode responder assim, mas quem leva a Cristo é o Espírito Santo, não é verdade? Porque é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E você está certo. Só que Deus, pela sua soberania, Ele resolveu usar pessoas iguais a mim, iguais a você, para levar a proclamação do Evangelho. E sem proclamação do Evangelho não tem conversão. Você já pensou nisso? Você já pensou quando a gente deixa de fazer o bem e nisto a gente está pecando? Você já pensou que a gente poderia ajudar um pouco mais? Você já pensou que a gente poderia se comprometer um pouco mais? Você já pensou que nós poderíamos nos sacrificar um pouco mais? Você já pensou que nós poderíamos doar um pouco mais? Mas por que o Senhor está falando isso? Porque o nosso grande exemplo de doador é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito legal quando a gente discute sobre isso ou conversa sobre isso, porque quando aparece a figura de Jesus não tem mais discussão, não tem mais conversa. O fim do diálogo é falar, realmente estou fazendo pouco. Porque o nosso mestre é Jesus. Nós falamos para as pessoas que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Mas o Senhor Jesus falou para você, meu filho, minha filha, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E para você pregar o evangelho a toda criatura, principalmente quando você tem uma igreja estabelecida, numa cidade estabelecida, o seu testemunho tem que falar também, porque senão você vai estar fazendo um desserviço ao reino. Então não tem como, uma coisa está ligada à outra. Irmãos, ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria fácil.
mas o Senhor falou que a recompensa é gratificante e eterna. Então continue firme, se desafie, se desafie. Eu vou contar para vocês um desafio que eu fiz para mim, em alguns anos atrás. Eu gosto de me desafiar, porque eu não faço metade dessas coisas que eu estou falando aqui, irmãos. A gente luta contra isso. Não acho que você olha para a vida de um pastor, ele faz todas as coisas bem, ele luta igual a gente. Teve um ano que eu tinha acabado de ler o livro Radical, e eu falei assim, eu preciso evangelizar mais. E eu escrevi uma lista de algumas pessoas, alguns familiares, e familiar é o mais difícil. Sabe por que é o mais difícil? Porque a gente tem relacionamento. Sabe por que é o mais difícil? Porque ele conhece o nosso passado. Sabe por que é o mais difícil? Porque a gente já chamou 1, 2, 3, 10 vezes, ele não vai. Sabe por que é o mais difícil? Porque a gente nunca chamou e isso pesa também. E aí, irmãos, isso há alguns anos atrás, eu escrevi essa lista. Falei, a partir de janeiro eu vou ligar para fulano, eu vou ligar. Bati o número no telefone e fiquei com vergonha. Com vergonha. Desliguei o telefone. E ali eu fiquei com vergonha da pessoa, de Deus e depois de mim mesmo. Mas o que eu fiz naquele primeiro momento? Mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Falou, pelo menos a gente não está conversando com a pessoa cara a cara, ou por telefone fica mais fácil. E gravei uma mensagem pelo WhatsApp, ô meu fulano de tal, eu queria te falar que você é amado por Deus, que eu estou orando por você, eu vou fazer uma oração por você, queria convidar para você, entrega a sua vida a Cristo e vai nessa. Depois as coisas vão ficando mais fáceis. Depois a gente vai perdendo o medo, a vergonha, a gente consegue. Mas se você tiver essa vergonha, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Não liga que a pessoa vai passar 2 vezes agora no WhatsApp, não. Fala mais devagar. Fala mais devagar, que se ela colocar 2 vezes, ela vai escutar da mesma forma. Mas ore antes. Ore, mande a mensagem, comece assim. Mas se não, faça uma ligação. Grave um vídeo, escreva um texto. Comece, faça alguma coisa, faça qualquer coisa, mas faça. Não deixe de fazer. Porque Deus, Ele chama pessoas de diferentes maneiras. Então tente alguma coisa, só que você não pode deixar de tentar, porque se você deixar de tentar, você está pecando. Isso é muito sério. Às vezes nós, como igreja do Senhor, nós somos de uma cultura que muitas vezes a igreja apenas condena as ações negativas. Mas deixar de praticar ações positivas é pecado. E eu tenho que entrar porque o texto está falando. Eu tenho que fazer essa pergunta para você. Muitas vezes nós percebemos que nós temos vergonha da pregação do Evangelho, do testemunho do Evangelho, por causa do nosso testemunho. Porque o nosso testemunho não está condizendo com o que a gente diz acreditar ou acredita. E aí eu tenho que fazer você refletir. Como as pessoas estão te olhando? Como as pessoas te veem? Como é o seu testemunho na praça, na cidade, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram? Como é o seu testemunho? Eu não estou falando nem de pessoas que difamam outras, inventam mentiras, eu estou falando você, o que você faz, como você é. Isso agrega ao Evangelho, testemunha do Evangelho, influencia ou prejudica a imagem do Evangelho. Prejudica você convidar uma pessoa para um culto. Faz você inventar várias desculpas nesse momento que eu estou fazendo você refletir. Porque, irmãos, a gente já fez isso, a gente passa por isso. Quando a gente está afastado de Deus,
e a gente não quer fazer o que Deus manda, a gente começa a inventar teologia, sabia? A gente começa a falar, não, mas eu não tenho esse dom, então eu não vou praticar. A gente começa a falar, não, eu não preciso mudar esse daqui, porque Deus me ama dessa forma aqui mesmo. Ah, eu posso fazer isso porque Deus entende. O Senhor Jesus te chama hoje para ser sal. 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 Diz o estudo que os gregos e romanos utilizavam o sal como moeda. E é daí que surge a palavra salário. Coisa interessante, né? Coisa maravilhosa. O estudo também tem informações para a gente. Mas o que o sal simboliza? Primeira coisa, o sal simboliza a pureza. Porque ele é extraído da natureza, ele é essencialmente puro, é claro, se ele não for adulterado. Mas ele é essencialmente puro. Em acordos antigos e até nas ofertas de manjares do culto do Antigo Testamento, não precisa colocar na tela aí, cada sacrifício era acompanhado com um pouco de sal, simbolizando a pureza. Depois você confere lá, Levítico 2:13. O cristão é comparado ao sal, logo ele tem que ser puro. Irmãos, quando Jesus está falando aqui, que a gente faz uma simples analogia ou um pensamento no sal, onde a gente coloca sal, a presença dele é sentida. Isso tem que fazer a gente refletir novamente. Isso tem que fazer a gente refletir novamente. Como nós temos levado as nossas vidas. Mas o segundo ponto, o sal simboliza preservação. É por isso que eu quis enfatizar no início, que aqueles que deixam de fazer o bem estão pecando. Por quê? Por quê? Quando a Bíblia compara os filhos de Deus, ou o Senhor Jesus Cristo chama os filhos de Deus para serem sal e luz, ele sim está fazendo uma alusão no fim do mundo, que as coisas vão piorar. E nós, como filhos de Deus, como sal dessa humanidade, nós seguramos essa maldade. Com o nosso testemunho, com a pregação do Evangelho, nós seguramos essa maldade. Nós preservamos para que o mal não se alastre. E aí, você pode pensar, mas o mal está em todos os lugares, pastor. Graças a Deus pela vida dos crentes, senão estaria pior. Pior. Às vezes você pode ser mais fatalista. Ótimo. É muito gostoso falar sobre a Bíblia e teologia. Se o mundo vai piorar, então a gente não pode deixar como está? Pode. Se nós não formos discípulos do Senhor Jesus, é claro que podemos. Porque se nós formos, nós vamos obedecer o Mestre. E o Senhor Jesus falou que o mundo ia piorar, mas falou que nós somos sal. E como sal nós vamos preservando. E nós vamos preservando. É como se o mundo, vou usar a ilustração da luz aqui. É como se o mundo inteiro estivesse em trevas, mas onde o povo de Deus está são pequenos focos de luz. É por isso que a gente luta pela nossa cidade, por onde a gente está, pela nossa família. Que em nome de Jesus, José Bonifácio vai ser um grande foco de luz do nosso Senhor Jesus. Fala um amém na casa, irmão, na tua casa. Em nome de Jesus, irmãos. Nós queremos uma cidade melhor para os nossos filhos. Nós queremos uma cidade melhor para as pessoas. Nós queremos, e o Senhor Jesus nos chamou para isso. Porque onde o cristão chega, a luz do Senhor chega. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. E a gente tem que lidar com isso, irmãos. Com essa tensão bíblica. De que, de maneira geral, o mundo está piorando e vai piorar. E isso é necessário para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que de maneira específica, individual,
individual ou como igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra, nós somos focos de luz ou punhados de sal que vão preservar para isso não explodir de vez. Porque o Senhor Jesus mandou. E nós temos que fazer isso. Porque por um lado você pensa, então deixa o negócio piorar para o Senhor Jesus voltar, não é verdade? Mas o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele falou que para Ele voltar, eu e você precisamos testemunhar dEle em toda língua, raça e nação. Coisa maravilhosa. E se a gente não tem testemunho pessoal, a gente dificilmente vai falar do amor do Senhor. Perceba essa tensão que a Bíblia nos deixa e a gente vai lidando com isso, gente. A gente vai lidando com isso. Mas o sal simboliza preservação. Você quer ver tudo piorar na sua cidade? Quer? É só você não fazer nada. Se não fazer nada, tudo vai piorar. É isso que a Bíblia mostra. A corrupção só vai aumentando. Como diz o grande, Martin Luther King Jr., ele não se preocupa com o grito dos maus, mas ele se preocupa com o silêncio dos bons. É disso que a Bíblia está falando. E muitas vezes eu e você estamos calados. Muitas vezes eu e você estamos com vergonha. E muitas vezes eu e você estamos envergonhando o nome de Cristo, porque sabemos que podemos fazer o bem, mas não fazemos. Como igreja, nós temos que dar opções para as pessoas, para ajudar essas pessoas. E é por isso que a gente sempre fala, dá uma Bíblia. Vem aqui na igreja buscar, toma uma Bíblia, dá para alguém. Toma um texto, manda um link, manda um versículo, mas faça uma oração também. Não dependa só do seu líder. Você foi chamado por Deus, você tem livre acesso ao Pai para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas, para orar pela cura das pessoas, para orar por casamento das pessoas, para testemunhar do Senhor Jesus para as pessoas. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Eu vou te falar. E aqui não estou falando nada além da Bíblia aqui não. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar. Deus vai te usar tremendamente. Sabe o que vai acontecer quando você fazer isso? Você vai colher muitos frutos. Sabe o que vai acontecer quando você fazer isso? Você vai ser protegido pelo Senhor. Sabe o que vai acontecer quando você fazer isso? Você vai ser usado como um agente de milagres do Senhor. Porque o Senhor Jesus fala lá em Marcos, ide por todo mundo, ide, a primeira ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, vai, prega meu filho, prega, abre a boca, escreve um texto, está com vergonha, manda um áudio igual eu tive vergonha, manda um áudio, dá uma Bíblia, faz alguma coisa, está com vergonha de ver a pessoa, deixa uma carta no correio da casa dela, não tem problema nenhum, mas faça alguma coisa. E sabe o que vai acontecer? O texto de Marcos fala que qualquer mal que pode nos acontecer, o Senhor vai nos proteger. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, quem não quer ser usado pelo Senhor? Quem não quer ser usado pelo Senhor? Irmãos, a primeira pessoa ao qual eu preguei e fiz um desafio, um apelo de receber Jesus, e ela recebeu Jesus no apartamento de casa lá em São Paulo, foi inesquecível. E esse é o maior milagre que o Senhor Jesus pode fazer através de nós, porque é Ele que faz, mas Ele usa a pregação do Evangelho, então abre a boca. As outras coisas é o de menos. Eu sei que às vezes a televisão só passa sobre paralítico, cura não sei do que, cura não sei de lá, abre portas para não sei o que, mas o maior milagre que o Senhor pode fazer para a vida do seu vizinho, do seu parente, é o milagre da salvação, da transformação de um coração de pedra para um coração de carne.
E o Senhor quer te usar, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Acorda, acorda em nome de Jesus. Não deixa esse tempo passar, não deixa esse tempo passar, não deixa esse tempo passar. Mas o sal simboliza sabor também. O sal simboliza sabor, além da preservação, ele simboliza o sabor. E quando o texto fala, se o sal vier a ser insípido, ou não dá mais para usá-lo, ou ele não pode mais ser usado para salgar as coisas, para que ele serve? Para nada. Eu acho que eu não preciso nem fazer uma aplicação para isso, né? Que às vezes é até uma ofensa para a gente. Mas, se perdermos a nossa capacidade de influenciar, só serviremos para sermos pisados pelos homens, para sermos engolidos pelas redes. Seja sal e luz, meu irmão, minha irmã. E a luz do mundo? E a luz do mundo? A luz, na palavra de Deus, indica algumas coisas. Primeiro, indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Segundo, indica a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Terceiro, indica a felicidade. De fato, a palavra luz sempre é empregada em conexão com alegria, bênção em vida, em contraste com tristeza, maldição e morte. É sempre vida, é sempre luz, porque onde o Senhor Jesus passava, Ele tinha esse poder de influenciar, de ser sal e de ser luz. Por quê? Primeira coisa, o que a luz indica para nós, gente? Primeiro, visibilidade. Visibilidade. Ela ilumina o ambiente, ilumina igual uma luz qualquer, essa luz que está colocada aqui para dar mais luminosidade. Ela ilumina qualquer ambiente. Eu tenho que fazer essa pergunta bem simples para você responder. Qual é a missão da luz? Nem está aqui, mas eu estou inventando aqui agora. A missão da luz é apenas ser vista. É só isso. A missão primordial da luz é ser vista. E é por isso que o texto vai falar que não se pode colocar a luz escondida embaixo de uma mesa, embaixo de alguma coisa que ela não apareça. Nós somos chamados para isso, irmãos. E por mais que esse assunto é bom de ser falado, ele é doído para nós. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, pode ser só impressão minha, que a igreja dita do Senhor hoje tem mais causado escândalo para as pessoas do que sendo testemunho para as pessoas. E aqui eu não estou nem sendo muito negativo no que eu estou falando, não. Porque se eu estivesse falando justamente da igreja que eu pastorei, eu não ia chegar nem perto de falar isso. Porque de todas as limitações minhas e das pessoas que servem na IPJB, eu posso falar para você que hoje, a IPJB tem sido luz em José Bonifácio. Tem sido sal em José Bonifácio. Hoje. Amanhã ela pode deixar de ser. Daqui a um ano ela pode deixar de ser. Mas daqui a um ano, se nós nos focarmos mais, se nós nos dedicarmos mais, se nós plantarmos mais, nós vamos iluminar mais um pouquinho dessa cidade aqui, para a honra e glória de Deus. E é isso que a gente busca, que o povo que chega aqui busca. Porque aparentemente muitos de nós e muitas igrejas perderam o propósito de serem luz e sal da cidade. Da onde elas foram colocadas? Do bairro em que foram colocados.
dos problemas que Deus enviou a elas e elas têm que lidar com aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês. Cidade grande. Igrejas, geralmente, muitas cidades grandes são assim. Geralmente igrejas centrais, área central, perto da rodoviária. A igreja centenária tem 50, 60, 70 anos. Com o passar do tempo, a cidade grande ela vai se dividindo os seus centros comerciais e não concentrando apenas no centro. A rodoviária então geralmente ou no centro vira ponto de prostituição, tráfico de drogas. Adivinha o que as igrejas que estão nesses pontos deveriam trabalhar? Com as prostitutas, com o tráfico de drogas, com os filhos e filhas dessas pessoas. Adivinha quantas trabalham? Você está entendendo? Como nós devemos ser sal e luz em nossa cidade? Às vezes Deus está colocando a gente numa área da cidade, periferia, área central, área mais nobre, área mais pobre, tanto faz. Vou dar um exemplo daqui, da IPJB. Se Deus abrir as portas, nós vamos comprar um terreno. A gente não sabe, até fechar, assinar, dar o cheque lá, vão parcelar. A gente não sabe. Mas como a gente tem que trabalhar? Muitas coisas que a gente vai ter que trabalhar a partir do nosso bairro. Às vezes a gente vai morar num bairro que é habitado 90%, ou a igreja será num bairro que 90% são idosos. Nós vamos ter que adaptar algumas programações da igreja para eles. Às vezes nós vamos morar num bairro que tem muitas crianças e nós vamos adaptar isso. Por mais que em cidades menores a gente não sofre tanto com a distância, igual as cidades maiores, são mais concentrados. O bairro ali é da prostituição, o bairro de idosos, o bairro de velhos, o bairro de novos, bairro de jovens casais. Na cidade grande existe muito isso. Mas nós temos que ver isso para nós influenciarmos, porque às vezes Deus está enviando, abrindo, escancarando um problema para a gente e a gente está, fechando os olhos. Às vezes a gente tem que olhar quem Deus tem mandado para a igreja também, para usar a partir dessas pessoas, a partir da vocação e dons e talentos dessas pessoas, as programações da igreja. Às vezes Deus envia músicos, às vezes Deus envia músicos jovens, contemporâneos, às vezes Deus envia músicos que gostam das músicas mais antigas, sei lá se poderia chamar assim, mas gosta de um coral, coisa maravilhosa. Nós vamos trabalhar a partir disso, do que Deus está nos enviando. Então nós temos que ir vendo isso, para a gente poder influenciar, e às vezes nós vamos alcançar o nosso bairro com isso. Irmãos, tem uma igreja, eu nem gosto muito do estilo, tá? É presbiteriana, vamos lá. Mas ela está lá em Campinas. Ela faz um trabalho excepcional com idosas. Excepcional, excepcional. Mais de 200 todos os dias. Excepcional, irmãos. Ela entendeu o bairro que ela está. Então as programações são feitas para essas pessoas. As músicas são feitas para essas pessoas. Elas fazem um trabalho excepcional lá com aquelas mulheres que antes, a gente até brincava lá, antes ia pro bingo todo dia, assistindo novela o dia inteiro. E agora a igreja é um meio de bênção, um meio de salvação, um meio das pessoas terem o que fazer durante o dia, e um meio de missão. Porque sabe por quê? Essas idosas e idosos produzem várias coisas na igreja. E aí sabe o que acontece? Eles vendem. E aí sabe o que acontece com os recursos que eles vendem? Missões. Coisa maravilhosa, coisa de Deus. Coisa de Deus, irmãos. Às vezes Deus está te dando uma ideia aí nesse momento. É isso.
Fale com o seu pastor, fale com a sua igreja, dependendo da estrutura, vamos fazer. Se não tiver estrutura também, ideia boa, vamos fazer. Mas se disponha a você cuidar daquilo. É bom quando a gente está em igreja pequena, que é mais fácil dar recado, porque nunca aconteceu esses fatos na igreja pequena. Então, o pessoal não liga de ser recado para ninguém. Mas, irmãos, tem muita gente que traz ideia para o pastor fazer. Ô pastor, vamos começar uma reunião de oração todo dia? Vamos, irmã, bênção. Aí o pastor vai lá, avisa a igreja e começa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma beleza. Primeira semana, próxima semana, o pastor está lá, segunda. E na terça o pastor está sozinho, na quarta sozinho, e depois o resto tudo sozinho. Por quê? Porque a pessoa teve uma ideia para o outro fazer. Mas Deus quer te usar. Deus está chamando você de sal e luz. Seja usado por Deus e você será tremendamente usado por Ele. Presta atenção nisso. Para alcançar pessoas do seu jeito. Às vezes a partir de uma habilidade que você tem. Sirva no reino, sirva na obra. Mas a luz, ela dá visibilidade e ela simboliza a direção também. Direção, quando a gente pensa em carros, né? Navios, etc., que a luz, o farol, ele ilumina o caminho. O caminho. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas. Essas pessoas usadas por Deus. Essas pessoas que influenciam a sociedade. E por último, a luz simboliza a vida. Diz João 3, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E continua, João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você percebe o quanto isso é poderoso, importante? Você tem a luz de Jesus, coisa maravilhosa. Isso já deveria bastar para a gente. Eu tenho a luz de Jesus. Eu tenho que mostrar essa luz para as pessoas. Eu tenho que falar dessa luz para as pessoas. Eu tenho que mostrar isso para o meu vizinho. Eu tenho que arrumar um jeito. Eu tenho que arrumar uma programação diferente para chamar ele. Eu tenho que dar um jeito do pastor encontrar ele. Eu tenho que dar um jeito daquela irmã, daquele irmão encontrar. Nós vamos tomar um café. Nós vamos falar do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um convite. Nós vamos fazer um apelo. Nós vamos dar um presente. Nós vamos abrir o bolso. Nós vamos fazer qualquer coisa. Porque a salvação da pessoa é muito mais importante do que essas coisas. Faça, seja usado pelo Senhor. Disse alguém que nós levamos um nome na sociedade. E esse nome que nós levamos na sociedade, ele traz com ele ou por trás dele tudo aquilo que a gente faz, talvez tudo aquilo que a gente fez. E eu quero falar para você por tudo aquilo que você fez agora, porque às vezes você está pensando, e eu já estou concluindo, mas pastor, eu vivi uma vida relaxada demais, eu vivi uma vida depravada, eu vivi uma vida sem compromisso. Eu não fui um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom filho. Eu tive uma experiência com o Senhor naquele dia, em casa, no culto, no trabalho, na rua, no carro. Eu tive uma experiência genuína com o Senhor. O Senhor tocou meu coração, mas eu não tenho sido isso. Eu estou envergonhando o nome do Senhor. Eu quero falar para você que hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segunda coisa que eu quero falar para você é que a partir disso, a partir da tentativa de mudanças, lá vem o inferno inteiro, o diabo jogando coisas na sua cabeça que você não pode. Porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquele outro. Mas eu quero falar para você, a partir da Bíblia Sagrada, que você pode testemunhar de Cristo a partir de hoje, sim. Que você pode falar do amor de Cristo a partir de hoje, sim. Mesmo que seu testemunho há um ano atrás, há 6 meses atrás,
foi horrível, comece a partir de hoje, porque você é mais do que vencedor. Você é o embaixador de Cristo nessa terra. Você é sal de Cristo nessa terra. Você é luz do mundo nessa terra. Coisa maravilhosa. Você pode fazer porque Cristo te chamou. Cristo te chamou a partir de hoje, de agora. Comece a testemunhar de Cristo agora. Sai fora desse Facebook de coisas sensuais, sai fora de briga, de bagunça, sai fora disso, do Instagram, exclui esse negócio, sai fora. Testemunhe de Cristo, testemunhe a salvação de Cristo para as pessoas. É hoje o dia. Mas você pode virar para mim e falar: pastor, eu me encontro, eu até tenho um testemunho razoável, porque eu não fiz tantas coisas ruins assim, pelo menos que os outros viram. Eu quero falar para você que você pode fazer mais pelo Senhor, que hoje você pode deixar de pecar por omissão, que o Senhor quer te usar tremendamente para a honra e glória dele. Seja sal e luz, seja influência, e mostre que o Senhor Jesus mudou a sua vida. Você não vai fazer isso para a sua glória, para a sua igreja, para a sua denominação. Você vai fazer isso porque o Senhor Jesus te chama nessa noite para ser sal e luz do mundo, para influenciar o mundo através da luz de Jesus, sempre glorificando a Jesus. E quando perguntarem, te elogiarem, você recebe elogio, gostoso receber elogio. Mas você vai saber e vai falar para a pessoa: glória a Deus por tudo. Se não fosse Deus, meu irmão, minha irmã, eu não faria isso. Glória a Deus por tudo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos puxa a orelha, mas a Tua Palavra nos conforta, nos encoraja. Que nós possamos sair, Deus, dessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, sedentos para pregar a Tua Palavra. Que nós possamos mudar a partir de hoje, de amanhã, no nosso serviço, ó Deus, as nossas atitudes. Que nós possamos resistir, influenciar, resistir o mal, resistir o diabo, e ele fugirá de nós, diz a palavra de Deus. Mas que nós possamos ser influência, sal e luz, ó Deus, no nosso serviço. Por onde formos, Deus, nos dê coragem, ó Deus, para falar, ó Deus, destrava a nossa boca, Pai, para nós falarmos o Teu amor para as pessoas, para nós orarmos pelas pessoas. Nos tira a vergonha em nome de Jesus, Pai, porque as pessoas estão precisando de luz, de sal e luz. Nós sabemos disso, mas quantas vezes perdemos oportunidades, ó Deus. Nos perdoe por isso e nos use, Pai, para a Tua honra e glória. Nos use, Deus. Deus, nos use para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe.